Então, estamos aqui no segundo dia do Congresso Brain, Cérebro e Emoções 2025. Hoje terminou as aulas do segundo dia e Fortaleza é uma cidade muito convidativa. Hoje amanheceu um dia lindo, feriado, mas estamos aqui desde 8h30 da manhã, desde o começo das primeiras aulas, até agora são 6 horas. E terminando aqui o resumo do segundo dia desse congresso maravilhoso. É uma pena a gente não poder assistir todas as aulas. Então eu tive que selecionar um pouco as aulas da neurologia, no interesse nessa interface da psiquiatria. Então o primeiro tema, a primeira rodada de aulas foi a aula de AVC, um tema muito importante, um tema muito significativo e não poderia faltar porque estavam duas das maiores autoridades de AVC do Brasil, né, o professor Jamari e a professora Sheila Martins. Então, realmente, assim, trazendo o que tem de importante para nós, de dados importantes. Então, o professor Jamari trouxe algo muito relevante à questão do AVC, que é a relação do síndrome do coração partido, que é um termo novo, um termo sobre essa questão dessa estresse maior, de uma situação até de alegria, que esse coração ele fica em forma de moringa, né, descrito por um japonês. Então ele tem o nome Takobo Tsubso, ou Tsubo, né? Então Takobo Tsubo. É difícil às vezes agarrar um pouquinho a palavra, mas é importante assim do coração partido. E essa relação com o AVC, a gente tem essa questão que muitas vezes é uma doença que não faz isquemia do ponto de vista coronariano, mas faz uma lesão cardíaca. Então, o quanto isso é importante e tem uma relação grande com o AVC e que eu achei muito legal e muito relevante, ela tem uma relação junto com uma síndrome muito comum que a gente atende no nosso dia a dia de neurologia, que é a amnésia global transitória. Então, mostrando o quanto isso é relevante na nossa prática clínica. Então, realmente rever que Takobo Tsubo é algo que pode ser grave para o nosso dia a dia. Uma aula muito legal. Eu coloquei alguns fotozinhas no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Instagram, mas mostra o quanto é legal, o quanto é interessante a gente ver essas relações, inclusive cardiológicas, no nosso mecanismo do AVC. A segunda aula também é uma aula muito legal, doutora Sheila Martins, né, pesquisadora, médica do Rio Grande do Sul, é uma das referências aí para a parte de AVC. O quanto foi interessante ela trazer para nós a questão de realmente os fatores de risco provocadores do AVC, o quanto é importante esse controle. Então, hoje a gente tem 8 grandes critérios, né? Então, o sono entrou por último aí agora, mas o controle da pressão, o controle da glicose, o controle do colesterol, não fumar, não beber, né? A questão da parte de vista genética também, então, o quanto isso é importante para nós, esse controle, e esses são os fatores preventores. Então, há um grupo de pesquisa hoje desse controle rigoroso da pressão, e ela trouxe um dado muito interessante, que se a gente controlar 50% dos pacientes hipertensos durante 27 anos, a gente vai evitar quase 130 milhões de AVC. Então, o quanto isso é relevante para a nossa prática clínica. E, por fim, o Dr. Fabrício trouxe uma aula muito legal, e é uma aula que eu tive um questionamento recente sobre isso, essa questão do tratamento do paciente com AVC, aquele paciente que a gente considera frágil, mais idoso. Então, ele demonstrou que realmente os trials tiraram esses pacientes muito idosos dos trabalhos, mas que o quanto é importante, né, a gente vê que idade talvez não seja mais um fator, e sim talvez um fator de fragilidade. Mas realmente é aquela dificuldade, a gente tem de entender se vai fazer bem ou mal. Então, são grandes fatores. Eu acho que é importante individualizar, quando você for tratar um seu paciente com AVC, a sua forma aguda do evento. Eu acho que isso foi um recado muito bacana e realmente 3 aulas maravilhosas que eu acho que todos que pudessem participar, acho que seria muito importante. A segunda rodada de aula hoje, né, uma aula agora bem interface dessa parte psiquiátrica, neurológica, e um professor que eu adoro, Dr. Paulo Matos, psiquiatra, mas uma referência nessa questão do transtorno do neurodesenvolvimento, uma grande referência do transtorno do neurodesenvolvimento,
e as aulas dele são sempre um desafio, provocativas, né? Então ele realmente trouxe assim, TDAH no adulto. Realmente existe essa quantidade de casos? É possível o paciente ter um TDAH que desenvolva na fase adulta? E esse é o desafio nosso de consultório. Todos nós estamos passando por isso. Então, uma demanda cada vez maior. Doutor, eu com 40, 50 anos, eu acho que eu tenho TDAH. Doutor, com 40, 50 anos, eu estou aqui para estudar, estou precisando estudar para um concurso e não estou conseguindo me focar. Né? Doutor, eu estou aqui agora, minha atenção está prejudicada, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu sempre tive um pouco de dificuldade. Então, ele foi bem provocativo para nós, eu acho que chamou muita atenção, que realmente a gente tem que tomar mais uma vez cuidado sobre o que é sintomas e o que é doença, que todos nós temos sintomas dentro daquele contexto, né, daqueles critérios, e que realmente diferente, muitas vezes a gente não tem um marcador biológico, acho que isso também chama muita atenção, e ter sintomas não significa ter a doença, né? Então, ele fez um comparativo até com a glicemia, acima de 99 a gente tem diabetes, mas o que seria acima de quê para me ter, geralmente, o TDAH? Então, mostrou que a gente tem que ter uma soma de sintomas em momentos também importante. Então, esse é um questionamento e a gente tem esse desafio, inclusive com o desafio contra a IA, né? Teve uma aula muito bacana sobre a IA, sobre isso, essa questão da IA dos diagnósticos dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Esses testes que se faz pela internet. Então, isso é muito, muito importante, o quanto é sério isso. E que eu acho que isso, o mais importante que eu vejo na minha prática, é que a gente precisa de tempo, que a gente precisa ter calma, que a gente precisa fazer uma boa anamnese, entender bem se aquilo realmente é uma doença ou não. Depois dele foi um outro colega que já tentou mostrar que realmente é possível da gente ter TDAH, o adulto a gente tem essa relação, mas que realmente é importante a gente entender em que contexto, se aquilo é real, se aquilo é um momento de sintomas de déficit de atenção. Então, isso é mais um momento de reflexão e realmente a gente tem tido isso, né? O DSM-5 mudou um pouco isso, abriu o leque do transtorno do espectro autista, abriu o leque para o transtorno do déficit de atenção e aprendizagem. Então, assim, o quanto isso é importante, eu acho que a gente precisa realmente fazer o diagnóstico correto, dar o suporte correto, mas a gente também tem que entender que muitos não vão ser, mesmo que apresente alguns sinais, alguns sintomas da doença. Então, acho que é o questionamento geral aí da prática neurológica, do nosso dia a dia, quem faz a prática, boa prática neurológica, é realmente essa questão dessa incidência maior desses casos e realmente compreender se isso é uma doença ou se isso é um sinal. E sinal não significa ser doença. Eu acho que essa talvez seja a maior reflexão que a gente precisa ter na nossa prática clínica neurológica. O quanto isso é importante para nós, no nosso dia a dia, da nossa prática clínica neurológica. Então, muita atenção para você, colega, essa questão do diagnóstico. Tenha calma e paciência, mas também não precisa hesitar de ter um diagnóstico, mesmo tardio também. O paciente também, ele pode ter sido, sim, um TDAH sem um diagnóstico ao longo da sua vida. Uma parte bem interessante para a doença de Alzheimer, né, e essa, mais uma vez, né, uma banca muito interessante, e nosso grande representante para a doença de Alzheimer, né, o professor Ricardo Nitrino, e ele traz de forma bem leve, bem categórica, né, o que seria a doença de Alzheimer de forma clínica e o que seria a doença de Alzheimer, os marcadores que sugerem doença de Alzheimer. Isso acho que é um desafio, porque muitas vezes agora, né, com a aprovação de mais testes, inclusive de testes plasmáticos para as beta-amiloides, né, para as proteínas que são realmente responsáveis pela grande questão da doença de Alzheimer, a gente vai ter um pouco de desafio, né, daqui a pouco a gente entender se aquilo é doença, se aquilo é a manifestação de algo que está por vir, muitas vezes algo que está por vir há anos para frente. Então, essa correlação clínica laboratorial, né, ou dos exames complementares, e a gente não pode esquecer a nossa grande essência da medicina de ter a correlação clínico-radiológica, o clínico-laboratorial, e a gente não ser só um pedidor ou interpretador de exames. Eu acho que isso, mais uma vez, ele foi notório e categórico para isso. Após a aula dele, teve mais 2 aulas muito interessantes,
uma falando dos principais biomarcadores na doença de Alzheimer e suas implicações. A gente tem visto hoje realmente maior número de indicações, seja no líquido, seja plasmático, né, os exames de imagem funcionais, então esses marcadores que podem seguir para nós na doença de Alzheimer, mas a gente tem grandes limitações, realmente é ter essa relação clínico-radiológica e limitações de acesso, seja de realização desses exames e muitas vezes do custo. Ainda é um custo muito elevado esses exames, a gente tem uma relação grande em questão de custo, e quem falou disso, né, dos biomarcadores, realmente foi o Dr. William Vendramini, falou bem legal e importante, né, dessa questão dos biomarcadores. E depois, Dr. Diógenes falou um pouco sobre essa questão dos biomarcadores nas demências não Alzheimer, e enquanto isso impacta, quanto isso tem esse diagnóstico diferencial, a gente tem tido cada vez mais realmente um bom diagnóstico, isso realmente pode modificar muito a forma de tratar, de entender a doença, mas que a gente tem dificuldades, né, daquele biomarcador ideal, aquele biomarcador fácil de acesso, biomarcador de custo efetivo bom, aquele biomarcador que tem uma sensibilidade, uma acurácia muito grande, o quanto isso é difícil no nosso dia a dia. Mas clareou muito, e eu acho que é muito importante a gente começar, a gente quer muito esse diagnóstico precoce, mas a gente começar a entender, né, realmente se o paciente tem a doença e não só fazer o biomarcador, entender que ele tem aquela possibilidade de doença ou manifestação de doença, muitas vezes sem a doença ou anos muito antes. Então, acho que isso vai ter valor quando a gente tiver realmente um tratamento efetivo e preventivo para a manifestação ou desenvolvimento dessa doença, coisa que a gente está querendo caminhar, né, com os anticorpos monoclonais. Ontem falaram um pouco sobre isso, realmente a curva de mudança realmente é muito curtinha, né, para a gente justificar o tratamento nesse momento, mas é uma esperança para o nosso dia a dia no tratamento de uma doença tão grave, tão incapacitante como nas quadros demenciais. Então esse foi o módulo das doenças demenciais, né, e o Alzheimer é o grande exemplo disso tudo aí. E o último grande módulo, e um módulo muito legal da parte do segundo dia, foi sobre um tema bem interessante. Epilepsia mata? Será? Ela foi moderada pelo Dr. Lécio Figueira, uma das grandes autoridades aí para a parte de epilepsia no Brasil. E a primeira grande aula foi da doutora Katia Lin, também uma autoridade para epilepsia no Brasil. E ela trouxe para nós algo que a gente às vezes esquece um pouquinho e tem que entender no paciente epilético, né? Então, o que a gente considera é aquele famoso coração epilético. Então, entender que o paciente epilético, ele tem grande risco cardiovascular. Então, esses riscos cardiovasculares são importantes e isso deve ser usado para a questão do manejo do paciente epilético. Então, o quanto você, no seu dia a dia da sua prática clínica, já atendeu o paciente no contexto de uma crise convulsiva e aqui ele teve uma descompensação cardiovascular importante. A gente faz hipertensão, faz taquicardia, faz arritmia, o quanto isso é impactante na vida e na sobrevida desse paciente epilético. E hoje a gente tem tido cada vez mais pacientes epiléticos mais velhos, pacientes epiléticos com outras comorbidades, e as comorbidades cardiovasculares estão aí a todo momento. Então, o quanto isso é importante para nós no nosso dia a dia, da nossa prática clínica neurológica. E uma outra aula muito interessante da doutora Magda Lemos, que trouxe para nós a questão de crise convulsiva e morte súbita em crianças epiléticas. Então, o SUDEP, essas mortes súbitas em crianças, é importante essa questão das síndromes epiléticas, nas epilepsias, muitas vezes epilepsias mais graves, mais refratárias. Então, isso mais uma vez o contexto, que epilepsia pode matar sim. Então, mais uma vez, chama a atenção, né, da gente usar corretamente, escolher um bom remédio, não desvalorizar a questão epilética do paciente e o risco de morte súbita no paciente portador de epilepsia. Quantos de nós já não atendemos pacientes epiléticos e ficamos
Ah, mas talvez não vou aumentar, só teve uma crisezinha ou outra, então para a gente poder manejar da melhor forma possível e evitar, sim, que esse paciente tenha uma crise e que coloque em risco a sua vida. Acho que isso é muito, muito, muito importante no nosso dia a dia do manejo do paciente epilético. E a última aula, ministrada pelo Dr. Fernando Seres, uma autoridade também, e o tema foi dirigir e nadar. Eu posso? Então, a direção está no nosso dia a dia e é importante, né, que a aprovação do candidato em uso de medicamento antiepilético, este deverá apresentar as condições possíveis. O mais importante, ele está 1 ano sem crise epilética, um parecer do médico assistente favorável ao tratamento, e lá a gente preenche se tem aderência, se não tem aderência, se é confiável ou não. E é importante, né, que pacientes que estejam em retirada de medicamentos, eles não podem ser pacientes portadores de epilepsia mioclônica ou mesmo pacientes que devam trazer um risco nessa retirada. Então, não pode ser portador de paciente com epilepsia mioclônica juvenil. Ele tem que estar, no mínimo, há 2 anos sem crise epilética, isso também é importante. E a retirada de medicamentos, ela tem que ser com duração mínima aí de 6 meses, também é importante. E ele está, também no mínimo, há 6 meses sem ocorrências de crise, após a retirada dos medicamentos. Então, isso é algo que a gente tem que lembrar, está nas novas diretrizes da ABAMET, né? Lembrar que veículos também só para categoria B, e esses pacientes eles vão ter diminuição do prazo de validade, né, do exame, eles vão ter que ficar repetindo, principalmente quando é a primeira habilitação, e repetição desses procedimentos do exame de renovação da carteira CNH. Então isso é muito importante para nosso dia a dia, no manejo. Esses pacientes não podem dirigir carteira B, não pode A, não pode C, não pode D, não pode E. Então, realmente, nosso manejo, a nossa responsabilidade como médico assistente. Acho que isso é muito importante para nosso dia a dia. E a questão de esportes, né? Como natação foi um exemplo da aula, como outros esportes, ciclismo, esportes de alto risco, de alto impacto, eles também têm que levar em conta sobre a questão se o paciente trata, se o paciente está aderente, como é que é o manejo dessas crises, quais são os fatores que possam precipitar ou desencadear as crises, também é muito importante para o seu dia a dia. Então, a aula, esse módulo de epilepsia, né, epilepsia mata, epilepsia tem risco cardiovascular, epilepsia tem relação com a morte súbita, e a epilepsia traz acidentes para pacientes que podem ser um fator causal de morte. Então, esse foi o 2º dia do Congresso BREM 2025 em Fortaleza. Amanhã tem mais.